Peraí, uma religião sem Deus? Parece que não faz o menor sentido, né? Mas e se essa for justamente a chave para a gente entender a fé de um jeito totalmente novo? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia, assim, bem radical, de um sociólogo que vira de cabeça para baixo o que a gente acha que sabe sobre religião. A grande pergunta é: se não é um Deus, o que ou quem está no centro de tudo isso? Ok, vamos lá. Pensa rápido. Quando alguém fala a palavra religião, o que vem na cabeça? Ah, com certeza, deuses, rituais, alguma coisa sobrenatural, certo? Para a maioria de nós, a ideia de um poder superior parece que é a base de tudo. Mas, e se não for bem assim? Pois é, aí que entra um dos pais da sociologia, o francês Émile Durkheim. Ele olhou para essa ideia toda e basicamente disse: opa, peraí, acho que vocês estão olhando para o lugar errado. Para ele, a essência da religião não tinha nada a ver com deuses ou o sobrenatural. E a resposta que ele deu, olha, foi e ainda é de cair o queixo. E para a gente entender essa conclusão maluca dele, a gente precisa voltar um pouco e seguir o raciocínio. Durkheim não estava interessado só em descrever as religiões que existiam. Não. Ele queria ir mais fundo. Ele queria achar a origem, sabe? O código-fonte da coisa toda. Então, lá em 1912, ele lança a obra que mudou o jogo, As Formas Elementares da Vida Religiosa. E a lógica dele era bem científica, bem direta. Se a gente quer entender uma coisa super complexa, tipo as religiões de hoje, o melhor jeito é estudar a sua forma mais básica, mais primordial. Por isso que ele foi olhar lá para o totemismo dos povos aborígenes da Austrália. Era como olhar para o paciente zero da religião. O objetivo dele era muito claro, achar a estrutura, sabe? Os elementos que estão ali firmes e fortes em todas as religiões. Das mais simplesinhas até as mais complexas. Não importava a aparência, ele queria achar o que todas elas tinham em comum. Ele estava caçando a essência da coisa. E foi nessa busca que ele encontrou uma coisa fundamental. Uma divisão, uma separação que para ele era a verdadeira base de tudo, de todo e qualquer pensamento religioso. E é aqui que o Durkheim chuta o balde do senso comum. Ele pensou em religiões como o budismo, por exemplo, que lá na sua origem não tinha um Deus criador no centro de tudo. E aí a lógica é simples, né? Se existe religião sem Deus, então a crença num ser sobrenatural não pode ser o ingrediente principal. A chave tinha que ser outra. De um lado, ele disse que a gente tem um mundo do sagrado. Pensa aí, em objetos, lugares, até ideias que são tipo separadas do resto. Coisas que a gente trata com uma reverência, um respeito que chega a dar um friozinho na espinha. Elas não são de uma pessoa só, são do grupo todo. E parecem ter um poder que, sei lá, vai muito além do que a gente pode tocar. E do outro lado, em oposição total, tá o profano. Isso é fácil de entender. É o nosso dia a dia. É o trabalho, a rotina, as nossas preocupações pessoais, as ferramentas que a gente usa. É a vida como ela é, sem cerimônia, sem ritual nenhum. Olha só essa comparação, e fica super claro. De um lado, no sagrado, a gente tem os rituais que juntam todo mundo, os símbolos que são de todos. É onde está a moral do grupo, o poder, a estabilidade. Do outro lado, no profano, está a nossa rotina de trabalho, os objetos que a gente só usa e descarta. São os nossos interesses individuais, um mundo mais instável, sem esse poder todo. E aqui, gente, está o pulo do gato da teoria dele. A religião não começa quando alguém inventa um Deus. Não. Ela começa muito antes. Ela nasce no exato momento em que uma sociedade olha para o mundo e simplesmente decide: isso aqui é sagrado. E aquilo ali é profano. Pronto. Nesse momento a religião nasceu. Beleza. Isso leva a gente direto para a parte mais radical da ideia do Durkheim. Porque se o poder do que é sagrado não vem de um Deus, então, de onde ele vem? O Durkheim descreveu um processo que é simplesmente incrível. Imagina só. Primeiro, o grupo todo se junta para um ritual. Tem dança, tem canto, aquela energia vai subindo, subindo. Ele chamou isso de efervescência coletiva. É tipo uma energia elétrica que toma conta de todo mundo, uma força que é maior que a soma das partes. E essa força toda, anônima, poderosa, precisa ir para algum lugar. Mas, atenção, isso é super importante. O totem, seja lá o que for, um animal, uma planta, ele não tem nada de especial por si só. Ele não é sagrado. Ele se torna sagrado porque vira o símbolo visível daquela força invisível e superpoderosa que o grupo sentiu quando estava todo mundo junto. Então, a gente volta para a pergunta de $1 milhão. Se o poder não está no totem e também não vem de um Deus,
qual é a verdadeira fonte dessa força toda? O que, ou melhor, quem eles estão adorando de verdade? E a resposta do próprio Durkheim é genial. Ele diz que essa força religiosa, essa coisa poderosa que parece que vem de fora, na verdade, é o sentimento que o próprio grupo, que a própria coletividade inspira nas pessoas. É o poder da união, da sociedade, que é tão intenso, mas tão intenso, que a gente projeta para fora, como se fosse uma entidade separada. E aqui está a grande revelação. O ponto final. O Deus do clã é o próprio clã. O que é sagrado, no fundo, é só a própria sociedade, representada por um símbolo. Ou seja, quando as pessoas adoram o totem, elas estão sem nem perceber, adorando a si mesmas, adorando o seu próprio poder coletivo. Cara, isso é uma ideia absolutamente revolucionária. Ok. A gente está falando de uma teoria de mais de 100 anos atrás, sobre povos da Austrália. O que raios isso tem a ver com o nosso mundo de hoje? De internet, de inteligência artificial? Bom, tem tudo a ver. Muito mais do que a gente imagina. É que o Durkheim era um baita visionário. Lá em 1912, ele já estava prevendo que a religião ia ficar cada vez mais individualizada. E olha só, hoje em dia, é exatamente o que a gente vê. Um crescimento gigantesco de pessoas que dizem que não têm religião ou que são espiritualizadas, mas não religiosas. E essa espiritualidade moderna tem umas características bem claras, né? É aquela ideia de montar seu próprio cardápio de crenças. O foco é total no autoconhecimento, no bem-estar. Tem uma rejeição forte a instituições, a dogmas. A autoridade final não é mais um livro sagrado ou um líder religioso. É a experiência de cada um. Só que aí vem a genialidade da teoria dele de novo. Mesmo essa espiritualidade super pessoal, ela não vem do nada. Ela bebe de um caldo cultural que todos nós compartilhamos. Os valores que a gente escolhe, como autoconhecimento, bem-estar, conexão, na verdade, esses são os novos totens, os ideais sagrados da nossa sociedade. A forma mudou, mas a fonte continua sendo o coletivo. E isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, para pensar mesmo. Se o Durkheim estava certo e toda a sociedade precisa ter as suas coisas sagradas, o que a gente hoje trata como intocável? O que é proibido questionar? É a pátria? São os direitos humanos? A ciência? Ou será que é o próprio indivíduo, a liberdade de cada um? Vale a pena pensar nisso, porque aquilo que a gente trata como sagrado talvez revele qual é o verdadeiro Deus da nossa época.